Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar de Desejo Sombrio ou Oscuro Deseo. A segunda temporada finalmente chegou na Netflix, então eu tô aqui pra fazer esse vídeo com spoilers pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito dessa série, mas eu tenho bastante coisa pra falar sobre ela. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais também, pra você ver o meu trabalho por lá. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar lá no Insta, no Twitter, no TikTok, enfim. Desejo Sombrio chegou dessa vez na Netflix composta de 15 episódios de cerca de meia hora cada. Na primeira temporada a gente teve 18, então a gente teve 3 episódios a menos. E a trama dessa nova fase, ela se passa mais ou menos uns 2 anos depois da primeira temporada, né? É como se a primeira temporada passasse num mundo pré-pandemia e essa segunda passasse num mundo pós-pandemia, entre aspas, né? Porque ainda estamos em uma. Bom, o Dario está de volta à cidade do México e ele vai se casar. Mas quando ele encontra a Alma, as coisas obviamente reacendem. Tudo parece mais uma vez um perigoso jogo de sedução, até que a noiva do Dario cai da cobertura do hotel e, bom, ela morre, né? E aí fica a dúvida, será que ela foi assassinada? Será que ela se jogou de lá? O que realmente aconteceu com a Julieta? Essa série é muito doida, gente. Simplesmente todos os personagens têm atitudes, assim, sem pé nem cabeça. Inclusive, eu acho que o título do meu vídeo da primeira temporada é que, tipo, todo mundo é muito louco. E tem cada coisa que eles fazem que eu fico genuinamente chocada. Gente, o Esteban simplesmente sequestrando a Alma ali pra salvar ela, mas deixando ela algemada, assim, umas coisas que não faz sentido, sabe? Bom, a gente sabe que o Dario e a Alma têm um relacionamento extremamente complexo e tóxico, né? Eles formam, assim, um casal muito bonito, com muita química, né? O Alexis Spitzer, ele faz casal com química com todo mundo que ele atua. Inclusive, ele faz uma série com a Esther Espósito, que é a Carla de Elite, né? Que na época eles namoravam até e tal. O nome é Alguém Tem Que Morrer. Tem aqui nos cards um vídeo sobre essa série. Mas enfim, os dois têm muita química, mas eles fazem muito mal um pro outro, né? Eles têm um relacionamento muito complexo e bizarro. O Dario sempre teve um comportamento obsessivo, bem estilo Joe de You, né? A gente já viu isso na primeira temporada, onde ele ficava stalkeando as coisas da Alma, né, nas redes sociais, até que ele se aproximou da filha da Alma pra poder se aproximar dela, assim, uma pegada muito creepy. E muito desse comportamento do Dario se explicou nessa temporada. Eu achava que ia passar batido, que eles não iam dar, assim, um motivo pelo qual ele tem esse comportamento, mas You fez escola, né? Porque em You a gente descobre, né, porque o Joe tem esse comportamento. E em Desejo Sombrio a gente também descobre porque que o Dario se comporta assim. A gente já sabia que ele foi adotado pelo tio dele, né, que é o Alberto. Só que aí a gente descobre também que ele já não era filho biológico do Antônio, né, que foi aquele pai adotivo dele que morreu. E ele foi adotado pelo Alberto, que era casado com a Liz. Só que a coisa era muito mais complexa. O Dario era vítima de pedofilia. E não só pedofilia por parte da Liz, como abuso psicológico por parte dela também. E também do Alberto, que filmava as relações que eles tinham. Ele ficava ali como um voyeur. E aí alguém vai comentar, mas ele sabia o que ele tava fazendo. Gente, ele era menor de idade. Não interessa, é pedofilia e pronto. Ai, mas idade de consentimento, gente. Ele tava numa situação de vulnerabilidade. Ele era adotado. A Liz tinha idade pra ser a mãe dele. Ela tava obcecada por ele, né, a ponto de que ela matou o próprio marido. E ninguém do serviço de assistência à criança ou um serviço social interveio nisso. E esse sim era um caso pra ter uma intervenção aí de um serviço de apoio à criança, de proteção à criança ou algo do tipo, porque ele realmente estava sendo vítima de abusos aí por parte da família que tinha que cuidar dele, né? E claramente ele demonstra ter vários traumas dessa época. Isso, inclusive, pode explicar a obsessão que ele tem pela Alma, né? Que é mais velha que ele. Essa série tem um roteiro onde muitas coisas acabam acontecendo ao mesmo tempo e às vezes as coisas não têm justificativa. Tipo, legal botar a Zoe se descobrindo bissexual, por exemplo. Mas a forma com que isso aconteceu foi... Gente, foi muito canalha, foi bizarro. Ela não precisava ter traído a namorada dela pra ela ter se descoberto bissexual, sabe? Até porque a Zoe, pra trama principal, é uma mala sem alça, né? Ela ajuda ali só naquele momento que ela é muito ligada, né, à medicina forense e tudo mais, então ela ajuda aí a dar uma analisada aí no corpo da Julieta, mas, de um modo geral, assim, ela é uma mala sem alça. Ela só fica tumultuando ali a trama principal, chata. A personagem da detetive, ela tem uma participação maior nessa temporada, ela é uma personagem interessante. Ela se via ali enrolada, né, numa teia que ela não conseguia encontrar um final, né, uma luz no fim do túnel. E foi interessante também a gente ver a dinâmica dela com o Esteban, né, até porque eles têm
tem ali um passado que a gente nunca poderia imaginar, né? Que ele ajudou a cobertar ela numa situação ali, né? Que ela tinha sido abusada por um cara, e depois ela deu um tiro no cara, enfim. Mas o Esteban, assim, é um personagem que até agora eu não sei se eu gosto dele ou não. Eu acho ele um personagem com ações muito dúbias. E é complicado porque essa série se perde muito nos próprios plot twists que ela cria, sabe? Gente, eu amo plot twist. A série traz alguns que são realmente surpreendentes, mas tem alguns que não tem explicação nenhuma, que eles claramente botaram só pra dar uma impactada ali, mas que não tem um fundo que faz sentido. Por exemplo, a Liz, de fato, estava no hotel no dia da despedida de solteiro da Julieta, né? Se passou lá pela costureira que ajeitou o vestido, mas ela estava lá no hotel e tudo mais. Ela realmente encontrou a Julieta no terraço, mas por que cargas d'água, ela drogou a Julieta? Ela mandou, sim, o vídeo pra expor a traição, né, pra tumultuar o casamento, pra tentar fazer com que o casamento não acontecesse, pra destruir tudo e tudo mais. Mas quando ela encontra a Julieta no terraço, ela não fez nada. Ela simplesmente se enfiou naquela salinha ali e tchau, ela não ia fazer nada. Por que que ela botou droga na bebida da Julieta? Tipo, não tem uma explicação pra isso ter acontecido. Eles criaram essa facilitação de roteiro puramente pra gente desconfiar da Liz como autora da morte, né, da Julieta, sendo que não tinha sido ela, sabe? Isso foi literalmente uma facilitação de roteiro. Outra coisa que foi uma facilitação de roteiro, ainda ligada nessa cena, é o negócio do comprimido. Gente, quem é que leva comprimido de reposição hormonal na bolsa? Uma coisa é você levar numa bolsa de viagem, você vai viajar e daí você precisa levar seus comprimidos. Quem é que leva na bolsa que você vai, tipo, sair ali à noite? Pelo amor de Deus. Esse tipo de coisa acaba me incomodando muito, sabe? Que era só pra eles ali plantarem aquele comprimido ali, aquela cápsula ali, pra poderem ligar isso a Liz. Só que assim, sabe? Não faz sentido. O Leonardo nessa temporada também tava completamente avulso, ele não tinha trama de nada, ele só incomodava, só enchia o saco. Essa figura ali do cara de meia idade, importante e tal, já tava sendo preenchida pelo pai da Julieta. O Leonardo ficou totalmente inútil nessa temporada. Eu, particularmente, preferia que o desfecho tivesse sido outro. Eu preferia que outra pessoa fosse culpada pela morte da Julieta. Até porque nem faz sentido também o Dario jogar a garota lá de cima. Ele ficou desnorteado, ele ficou confuso, por mais que ele amasse a Alma, mas que tudo do jeito obsessivo dele, né, ele demonstrava ter um afeto pela Julieta, né, assim, foi uma coisa simplesmente sem mais nem menos que ele resolveu tacar a garota de lá de cima, uma coisa, gente, não faz sentido nenhum, não tem uma justificativa plausível pra ele ter feito isso. Ah, ele é sociopata. Tá, a gente não tem, assim, uma análise clínica do personagem, né, durante a trama, pra gente ter certeza absoluta de que ele tem transtornos desse nível. Além dele ter inventado um clone dele próprio, né, pra tentar se safar aí das coisas e tentar, entre aspas, salvar a herança, né, porque ele diz pra Alma que é por causa disso. E daí ele acabou ameaçando um monte de gente vivendo esse clone aí. Tudo bem, ele pode ter um transtorno de personalidade dissociativa, como a própria terapeuta ali da Alma falou, ele pode ter várias questões, mas, gente, não faz sentido ele simplesmente jogar a garota de lá de cima, sabe? Tanto é que ele fica completamente desnorteado depois que ele faz isso, né? Ele fica falando, eu não queria fazer isso, não queria fazer isso, não queria fazer isso. Então, assim, fica aquela coisa, né? Será que o Dario tem aí realmente algum transtorno que ele acabou não pensando no que ele fez, né? Ele teve um transtorno de personalidade que ele dissociou ali naquele momento, daí jogou ela, mas depois ele percebeu o que ele fez. Enfim, né? É uma situação que a gente não tem muita explicação. Não acho que o Dario tinha que ser tratado como uma vítima na série, assim. Eu acho que ele e a Alma têm uma relação muito complicada. Eu não acho que eles tinham que ficar juntos, assim, no final, mas eu gostaria que outra pessoa tivesse sido culpada do crime. Mas, como a própria Alma falou, para eles se verem livres um do outro, um deles precisava morrer. E morrer num sentido figurado, né? Não necessariamente deixar de existir. Mas aí o Dario, ele vai preso, né? Porque ele matou a Julieta, ele acabou assumindo isso, né? Porque a Alma injetou aquela substância da verdade, né? Que a pessoa acaba não mentindo. E aí a Alma finalmente tá livre dele, né? A Liz também tá presa e tudo mais. E assim, pra mim, com essas cenas finais que a gente teve na segunda temporada, deu a entender que a série acaba aí. Eu não acho que essa série vai ter uma continuação. Claro que a Netflix gosta muito de prolongar coisas que dão audiência, né? Essa série dá muita audiência, ela é uma das séries mais assistidas da história da Netflix. Mas, assim, eu vi que essa série teve um desfecho, né? A gente viu a galera do mal indo presa, a gente viu a Alma livre. Então, assim, eu não consigo imaginar como que essa série poderia se desenvolver para uma terceira temporada, sabe? O Dario sendo solto depois de muitos anos, daí reencontrando com ela. Mas como que eles iam fazer isso, sabe? É uma coisa que não é muito viável, porque o Alexis Spitzer, ele é novo, né? Ele tem uns 29 anos, 30, por aí.
e como é que ele faria um personagem, tipo, que foi solto muitos anos depois, né? Pra mim, essa série teve um final. Em algumas plataformas aí de mídias dizem que essa é a segunda temporada, né? Que a série encerra na segunda temporada. E pra mim, essa série teve um desfecho, né? A gente teve um desfecho aí com a alma livre, né? E tudo mais. Então, vamos ver aí se a Netflix vai se pronunciar e tudo mais. Pra mim, a série encerrou. Não encerrou como eu gostaria. Não teve, assim, um desenvolvimento tão interessante na segunda temporada quanto do primeiro. Alguns plot twists foram, como eu falei, facilitações de roteiro mesmo, assim. Mas a gente teve momentos interessantes na série, a gente teve algumas questões interessantes, a gente teve momentos de desconfiança, a gente perguntou, nossa, mas será que o Dario tem mesmo um irmão gêmeo, né? Ele realmente fez a gente acreditar nele. Ele é um personagem que tem essa questão, né, essa habilidade aí de fazer a gente acreditar muito nele, né? Uma característica bem forte dessas pessoas manipuladoras. De qualquer forma, pra mim a série encerrou, acho que ela encerrou ok, ela teve um desfecho, mas vamos ficar ligados aí, né, caso a Netflix resolva anunciar uma terceira temporada, que eu não vejo necessidade nenhuma de ter. Enfim, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa segunda temporada de Desejo Sombrio, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.